Olá! Para aproveitar melhor o episódio, utilize fones de ouvido para uma experiência mais imersiva. Vejo que vocês estão aqui. Vou lhes contar uma história. Sabe, faz algum tempo que eu me faço uma única pergunta. Por quê? Essa história está chegando ao seu fim. Embora para mim parece que ela nunca acabou. Os sonhos que tenho enquanto durmo, os pesadelos que me assombram enquanto estou acordado, é como se eu estivesse impregnado com todo o sangue e morte que passou por essa história. Eu me sinto manchado por um caminho que eu não escolhi. Eu me sinto arrependido de escolhas que não pude fazer. Eu me sinto culpado. Às vezes me parece uma punição. Me perdoe. O quê? Bom, eu havia parado a história logo após Alexei, Brennan, Oliver, Ryan e Thomas voltarem da estranha caverna com Logan. O pescador que encarou o mar e saltou em sua direção e nunca mais voltou. O grupo chegou no cais improvisado da pousada do Sattler e foi quando viram a pousada em chamas. A fumaça e o fogo subiam em direção ao céu como se tentassem pedir ajuda para um deus que parecia ter esquecido Gawain. Dentro do galpão, na pequena igreja que Richard havia construído com seu pai, estavam os corpos de Richard, sua esposa e filhos, mortos. Todos sucumbiram às chamas. Richard preso na cruz que ficava na parede do fundo do galpão. Quando chegaram, ainda escutavam seus gritos. Quando abriram a porta, viram o desespero no olhar de um homem que presenciou a morte de sua amada família e aos poucos gastou o restante do ar em seus pulmões, antes que eles fossem preenchidos pela fumaça preta que consumia o que um dia ele chamou de lar. Brennan estava caído no chão, seus olhos repletos de incredulidade e lágrimas. Ele tentava desviar o olhar de dentro do galpão, mas não conseguia. Alexei estava parado atrás dele, de pé. Talvez ele se permitiria sentir a dor do que havia presenciado até então depois. Agora ele precisava, mais do que nunca, descobrir o que estava acontecendo em Galway e quem fez aquilo com Richard. Ei, Brennan, vamos. Eu ajudo. Não podemos ficar aqui. Temos que ir embora. Alexei... Eles... Por quê? Eu não sei, Brennan. Mas quem fez isso vai pagar por tudo o que fez. Oliver, Ryan e Thomas olhavam de longe a cena. Será que eles tinham trazido esse destino até Richard e sua família? Se nunca tivessem ido para Silverstrand, será que Richard estaria jantando a essa hora com sua esposa e seus filhos? Estariam felizes e vivos? No mesmo instante, o grupo se virou na direção da voz que, de algum modo, chegou até seus ouvidos, mesmo com a chuva que caía, o crepitar da madeira em chamas e todo aquele inferno à sua frente. Um pouco afastado dali havia um carro preto parado em cima da grama, com a porta aberta e alguém no banco do motorista. Espera. Augustus? Thomas apertou o passo na direção do carro, seguido pelo restante do grupo. Quando parou do lado da porta aberta, ele reconheceu o homem sentado dentro do carro.
ou o que sobrou dele. Cacete, quem é esse? Augustus, o que você fez? O homem estava respirando ofegante. Metade do seu corpo estava completamente queimado. A roupa grudada em sua pele, sangue pingando pelo seu braço já inútil e um cheiro forte de álcool e gasolina. Por favor. Eu só segui ordens. Ordens? De quem? Ted. Você matou inocentes! A mulher dele era inocente! Os filhos dele eram inocentes! Eles precisavam. Eles não precisavam. Por favor. Me mate. Adoro. Vai ser um prazer, seu desgraçado. Não, Ryan. Ele merece essa dor. Por favor. Por favor. Sim, senhor. Alexei deu as costas e virou para o grupo, ignorando Augustus e seus pedidos de uma morte rápida. É melhor sairmos daqui. Nós precisamos voltar para Galway. Quando eles entraram no carro e olharam para frente, se lembraram de como um dia atrás, quando chegaram naquele lugar, estavam pensando em como devia ser bom para se visitar se não fosse por todo esse caos de estranheza e desastre que os perseguia. E eles também repararam que esse é um sonho que vai ficar apenas como um sonho. Ninguém disse nada por um bom tempo. Oliver, que dirigia o carro, apenas deu partida e começou a dirigir de volta para o condado de Galway, enquanto a pousada do Sattler em Silverstrand era consumida pelo fogo e a fumaça. Depois de algum tempo no carro, Thomas quebrou o silêncio. Bom, e o que vamos fazer? Como assim, Thomas? A gente vai voltar pra Galway, tá? Tudo bem. Mas vamos fazer o quê? A criatura na caverna, ela disse para levar a chave para o mausoléu. Chave? Que chave? Olha, pessoal, eu preciso contar uma coisa pra vocês. O que foi, Ryan? Eu não sei como eu vim parar em Galway. Eu entendo. Eu também fico me perguntando isso, sabe? De todos os lugares pra ir, eu decidi vir pra esse fim de mundo amaldiçoado. Não, é diferente. Eu acordei na traseira de um caminhão e um homem me disse pra descer. Eu não sei por que me mandaram pra cá e nem quem me mandou pra cá. Podia ter nos dito isso antes. Eu sei, mas não dá pra voltar no tempo. É o seguinte, quando me deixaram aqui, tinha alguns pertences que não eram exatamente meus. Eu nunca parei pra olhar o que eram, mas... Talvez tenham algumas respostas. É, talvez. Ei, professor, a gente devia ir saindo pra lá. O quê? A estrada pro centro de Galway era pra lá. Era verdade. Oliver inconscientemente estava entrando em uma estrada diferente da que vieram. O professor diminuiu a velocidade e começou a olhar em volta, tentando entender por que tinha ido por esse caminho. Ele não se lembrava de ter tomado essa decisão, mas algo dizia que ele estava indo na direção certa. E então, sentiu uma dor na mão. Ah, foi por isso, Oliver. E então, todos viram. A cruz onde Sarah McCardle foi crucificada, ainda um pouco longe, mas com certeza era o caminho para o qual Oliver estava levando eles. Curioso, não é? De certo modo, foi Sarah, foi aquela cruz que trouxe quase todos até Galway e os colocou no meio de todo esse caos que vivenciaram, e até este momento, ninguém tinha ido até a cruz.
E talvez, mais curioso ainda, é porque ninguém tirou a cruz de lá. Bom, já que estamos aqui, por que não vamos lá? Alexei olhou para Brennan e apenas assentiu com a cabeça. Os outros concordaram em silêncio. Eles pareciam cruzar uma barreira de pesar e receio quanto mais perto da cruz eles chegavam. Enquanto isso, passando pela estrada que o grupo deveria ter pego, a policial Liana estava em seu próprio carro dirigindo até a pousada de Richard. Se Alexa tinha falado na fita que podiam ir para lá, talvez Richard soubesse alguma coisa. Você é uma policial, Liana. Pelo amor de Deus. Que inferno. Ela deixou o vidro do carro aberto enquanto dirigia. As gotas geladas da chuva batiam e respingaram em seu rosto, assim como o vento frio, ajudando a manter o foco. Ainda era tudo muito recente para ela. Seus olhos carregavam, além da tristeza e raiva, a determinação de descobrir o que aconteceu com a mulher que amava. Ela não iria descansar até encontrar suas respostas. Porém, ela não esperava por mais uma tragédia. Conforme se aproximava da pousada do Sattler, ela começou a ver a fumaça preta indo em direção ao céu na tarde nublada de Galway. Não pode ser. Richard, você também não. Por favor, não. Quando ela viu a pousada com as chamas começando a ceder, ela parou o carro, desceu dele e caminhou sem palavras para a cena que parecia ser um pesadelo. Por sorte, ela não chegou a tempo de ouvir os gritos de Richard. Naquela altura, os corpos da família Sattler estavam em um estado quase que irreconhecível. Não! Quem fez isso, Richard? Ela olhou em volta e viu um carro parado perto dali com a porta aberta. Marcas de pneu. Parece recente. Alguém havia saído dali não fazia muito tempo. Seja lá quem fosse, não estava tão à frente dela. Mas ainda tinha que checar quem era o carro que havia ficado. Ela iria se permitir ficar em luto quando isso tudo acabasse. Mas não agora. Não. Ela tinha um objetivo. Enquanto Liana chegava até o carro desconhecido na pousada do Sattler, Oliver havia acabado de desligar o motor do carro em que estava. O grupo encarava a cruz onde Sarah McCardle havia sido assassinada e crucificada. Caramba, ela é enorme. É mesmo. A madeira da cruz era de um carvalho tão escuro que quase parecia preto, dependendo do ângulo que olhava. De cada lado dela havia uma pequena plataforma de madeira com 3 degraus. Cada passo em sua direção era dado com cautela. A presença da cruz ali era, de certo modo, intimidadora. Os buracos onde pregaram as mãos de Sarah eram bem visíveis. E apesar da chuva, a marca de sangue seco ainda era visível também. O som do vento e do mar parecia mais alto ali. Na encosta de onde a cruz estava, eles podiam ouvir o som violento das ondas se chocando contra as pedras lá embaixo. O vento ululava com rispidez em seus ouvidos, e nenhum daqueles homens iria olhar para o mar da mesma forma depois do que viram em sua última viagem de barco. Naquele dia nublado, a água escura do mar era apenas um lembrete da escuridão que cercava Galway. Tá bom, é só isso. Mas não era. Pelo menos não para Oliver. O professor podia escutar sussurros,
mas não distinguia o que estavam dizendo. A cada passo em direção da cruz, os sussurros aumentavam. Ele estava perdendo o controle de si, ele não sabia o que estava acontecendo. Ele apenas caminhava, esticando um dos braços na direção da cruz. Tudo bem, professor? Oliver, o que foi? Oliver não os escutava. Então, colocou a mão na cruz. E em seguida desmaiou. No instante em que caiu de costas na grama, sentiu a chuva cair com mais força. A luz da tarde foi substituída por trovões que iluminavam o céu. Ele se levantou assustado no mesmo instante e notou que o silêncio daquela tarde não existia mais. Além dos trovões, ele podia ouvir uma mulher gritando. Oliver olhou na direção dos gritos e viu uma mulher sendo levada por algumas figuras encapuzadas que escondiam seu rosto. Ela gritava, se debatia, mas não conseguia se desvencilhar das pessoas encapuzadas. O quê? Ela havia notado a cruz. O que vocês vão fazer comigo? Oliver olhava de um lado para o outro. Ele tentava gritar, pedir ajuda, correr para ajudar a mulher, mas ele não conseguia se mexer. Ele não conseguia falar. Ele era apenas um espectador naquele show de horror. Coloquem ela na cruz. Por favor, não. Algumas das figuras encapuzadas foram em direção da cruz, levando a mulher que parecia ter desistido de lutar. Talvez fosse o choque. Talvez fosse algo dentro de si que sabia que não tinha outra saída e... Oliver já imaginava quem era aquela mulher. Por mais que nada daquilo fizesse sentido. Não faz isso comigo. A voz da mulher estava tão fraca. Oliver queria tanto poder ajudá-la, mas não conseguia fazer nada. Ele olhava para a cena como se não tivesse opção. Algo o impedia de desviar o olhar e de fechar os olhos. Ele estava sendo obrigado a ver aquilo. A mulher apenas respirava com dificuldade enquanto sentia o próprio sangue deixar seu corpo pelo furo em ambas suas mãos e pés, escorrendo pelos pregos grossos que haviam acabado de atravessar carne, osso e madeira. Seu sangue manchava a cruz e em seguida caía no chão junto com a chuva, como se fizesse parte dela. Muito bem. Hoje estamos um passo mais próximos da névoa, do futuro, do divino. O homem jogou o capuz para trás. Oliver reconheceu Ted Phillips instantaneamente. Não fazia tanto tempo que Alexei havia mostrado a foto do homem para eles. Sarah, você faz parte de algo tão maior que você. Deus, por favor, me ajude. Seu Deus não pode te ajudar aqui, Sarah. Pai, Se você ao menos pudesse ver as coisas como eu vejo, Sarah, nós iremos mudar o mundo quando abrirmos o caminho para que a névoa o cubra. Você é mais uma peça se movendo no tabuleiro. Um sacrifício necessário para que todo o tabuleiro comece a questionar o jogo. A intriga o alimentará e da intriga o portal se abrirá. Ah, Sarah, obrigado. Ted se aproximou e beijou os pés de Sarah cobertos de sangue, e em seguida se virou para os outros homens que apenas observavam aquilo tudo. Podemos não ser muitos, mas somos o suficiente. Em breve, conquistaremos os nossos objetivos. Em breve, o mundo vai enxergar através da névoa. Nós seremos recompensados. Vamos. E todos seguiram Ted. Nenhum olhou para trás, nenhum se questionou sobre o que havia acabado de acontecer.
Era como ver o flautista de Hamelin tocando algumas notas e fazendo com que os ratos o seguissem. Oliver se perguntou se, tal qual a história, ele também levaria todas aquelas pessoas para a morte. Oliver, enfim, sentiu-se capaz de se mover. Ofegou como se tivesse passado o tempo todo sem respirar. Ele caminhou sem forças na direção de Sarah, que, ainda viva, se mexia fracamente na cruz. Sarah? Você ainda pode impedir isso. Como? Depressa. Oliver sentiu como se suas pernas tivessem perdido a capacidade de sustentar seu corpo. Ele caiu para trás de encontro à grama molhada, sentindo a chuva cair em seu rosto, enquanto a visão de Sarah McCardle crucificada, cada vez mais sem vida, dava lugar a uma visão rápida e distorcida de Galway. Era como se ele estivesse viajando em uma velocidade absurda, onde não conseguia se focar em nada, até que... Glennon Coyle. O que disse? Vem, eu te ajudo. Oliver olhou confuso ao seu redor, como se tivesse levado alguns segundos para identificar onde ele estava ou até mesmo quem ele era. Ei, Oliver, tá tudo bem? Deixou a mão pegar um pouco da água da garoa que caía e esfregou o próprio rosto. Com os olhos fechados, ele se concentrou na visão que teve e ficou em silêncio por um instante. Eu tive uma visão. Eu vi a Sarah sendo crucificada. Eu ouvi Ted falando com pessoas encapuzadas e... Eu vi a casa número 4 na Glennon Coyle quando a Sarah falou comigo. A Sarah falou com você? Isso não faz sentido, professor. Você também teve uma visão, lembra? Com o martelo, não foi? Ryan começou a coçar os braços. Brennan e Thomas pensaram ser por conta da irritação ou pela própria chuva e as roupas molhadas. Alexei olhou mais desconfiado de Ryan. O homem parecia mais fora de si fazia algum tempo. Nenhum deles era o mesmo de quando haviam chegado em Galway. Ele sabia bem disso. Mas algo dizia que talvez Ryan estivesse escondendo algo que nem ele sabia exatamente. Bem, a casa não fica tão longe daqui. Seja lá o que o professor viu, acho que vale a pena investigar. Eu concordo. É, eu também. Tá legal, vamos. Obrigado, Alexei. Não foi nada, Oliver. Todos deram as costas para a cruz e voltaram para o carro. Cada um com suas próprias incertezas quanto ao caminho que estavam pegando. Quando Oliver sentou no banco do motorista e olhou para frente após dar partida no carro, teve a sensação de ver em um piscar de olhos Sarah na cruz olhando para ele. Professor, vamos. E então deixaram o local. A chuva apertando um pouco mais, assim como a urgência daquele grupo em desvendar os mistérios do cinzento condado de Galway. É interessante pensar quantos daqueles homens estavam preparados para uma resposta. Acredito que ninguém estava verdadeiramente pronto. Toda aquela situação absurda ia além do que qualquer um já tivesse passado. Talvez Oliver estivesse mais preparado. Ele já havia perdido muito na vida. Quando pensava em seu passado, enxergava apenas uma mancha de vergonha e dor. Uma dor parecida que ele viu nos olhos de Liana quando ela perdeu Alexa. Ele se perguntava como será que ela estaria, ainda mais depois de ter entregue a fita para ela. Bom, ele apenas podia torcer que eventualmente aquilo trouxesse paz para Liana. Era a única coisa que estava ao seu alcance naquele momento. Oliver começou a diminuir a velocidade do carro e parou na estrada da casa onde tudo havia começado. Parecia que havia passado tanto tempo, mas
Fazia poucos dias que tinham recebido aquele estranho telefonema que reuniu todos que estavam naquele carro. Não fazemos ideia do que estamos fazendo aqui. É, não mesmo. Mas pelo menos já alguma coisa. Bom, vamos dar uma olhada no lugar. Às vezes a gente deixou passar alguma coisa quando a gente saiu com pressa aquele dia. Então, é melhor irmos logo. O casarão parecia encarar o grupo de homens que desceu do carro. O dia parecia muito com a manhã em que eles foram para lá, inclusive. Mas eles já não eram os mesmos. Embora tivessem ainda mais perguntas do que antes, eles estavam mais determinados a encontrar respostas. Como eles mesmos disseram mais cedo naquele dia, antes de abrirem a porta misteriosa na caverna na praia, não tinha mais volta. Tá trancada. Sai da frente. Muito sutil. Mas funcionou. Anda, entra logo. Quando entraram, nada parecia ter mudado desde o dia que saíram de lá. O lugar estava um tanto vazio. Alguns móveis ainda estavam cobertos por alguns panos e podiam ouvir o som de madeira rangendo por conta da chuva e do vento. Havia apenas uma nova sensação diferente. Um cheiro, para ser mais preciso. O cheiro de sangue. Acho que a polícia nunca veio aqui. Pois é. Ou se vieram, ignoraram o defunto. Vamos nos dividir. É melhor tentarmos sair daqui o quanto antes. Pelo menos nisso a gente concorda. Um por um tomaram um caminho diferente. Alexei foi na direção do corredor onde haviam encontrado o homem morto uns dias atrás. Brennan estava investigando a sala, levantando os panos dos móveis. Ryan foi para o corredor do lado oposto que Alexei havia ido. E Thomas subiu as escadas, onde havia encontrado o cubo. Oliver foi o último a se mexer depois de entrar na casa. Ele não havia comentado nada, mas sua mão havia começado a pulsar no corte que a criatura na caverna havia feito. Não era dor, era algo diferente. Era como se a ferida estivesse viva de alguma forma. E então os sussurros voltaram. Ele não entendia o que diziam. Ele não conseguia se concentrar neles. Mas, mesmo assim, era como se seu inconsciente pudesse compreender. Ele não sabia para onde ia, mas começou a andar pela casa. Era uma sensação estranha, como se estivesse sonhando acordado. Oliver dava passos firmes em um ritmo lento na direção de uma lareira apagada em uma das paredes da sala. A ferida começou a pulsar com mais intensidade conforme se aproximava. Quando estava a um passo da lareira, ele se abaixou. Olhou para a madeira velha que estava ali e, atrás dela, um par de olhos se abriu. É você? O gato que os havia visitado em sua casa 2 dias atrás estava sentado no fundo da lareira. Seu rabo se movia como uma serpente, sem fazer som algum. E quando Oliver se abaixou, ele olhou atentamente em seus olhos. Oliver viu os olhos do gato se transformarem nos de um humano mais uma vez, mas não era totalmente humano. A íris era de uma cor levemente alaranjada. Seja lá o que fosse aquilo, não era um gato, tampouco um ser humano. Por alguns instantes eles ficaram se encarando. O som ao seu redor parecia diminuir, era como se o tempo estivesse lentamente parando. Conforme o som do ambiente era silenciado, ele deu origem a um som agudo, baixo e um tanto quanto abafado, que parecia vir debaixo da madeira velha na lareira. Oliver revirou os pedaços de madeira com calma. Conforme fazia isso, o som agudo ficava um pouco mais alto, até que pôde ver que tinha alguma coisa ali embaixo. Quando tirou o último pedaço de madeira, ele viu algo emitindo um brilho prata um tanto fraco em volta das cinzas velhas da lareira. Era uma chave e uma adaga.
Quando pegou os 2 objetos, o som agudo parou. Ele olhou para a figura felina à sua frente como se esperasse alguma instrução. Fez-se silêncio. Os olhos do gato se transformaram mais uma vez, ficando completamente escuros. Oliver encarou a sombra nos olhos do gato como se pudesse enxergar alguma coisa ali. Quando chegar a hora, eu devo... O olho do gato voltou a ser o de um felino e, em um piscar de olhos, o gato não estava mais lá. A chuva voltou a cair, a madeira voltou a ranger, e ele pôde ouvir os passos de seus companheiros pela casa. Ei, Oliver! Teve alguma sorte aí? Só achei mofo por aqui. Oliver não respondeu nada. Ele olhou para onde o gato estava, tentando entender o que havia acabado de acontecer. Em suas mãos segurava uma grande chave prata e uma adaga antiga. Ambos estavam tanto quanto frios em suas mãos. A chave era grossa e a ponta tinha um formato estranho. A adaga parecia normal, mas era possível sentir que tinha alguma coisa nela. Algum tipo de energia, talvez. Era como segurar algo que tivesse sido feito em um tempo além do que se era capaz de compreender. Era como segurar uma arma que tirou muitas vidas ao longo de centenas de anos. E de algum modo, as vidas que essa adaga tirou ainda estavam ali. Oliver, tá tudo bem? Oliver colocou a adaga no bolso interno de seu sobretudo com cuidado e se virou para Brennan. Onde achou isso? Eu podia jurar que tinha olhado tudo desse lado. Acharam alguma coisa? O Oliver achou uma chave. Será que é de algum lugar dessa casa? Acho que deve ser a chave do mausoléu. Mausoléu? O que encontraram? Uma chave! A coisa na caverna disse para levar a chave para o mausoléu. Muito bem, professor. Não achei nada por aqui. Acho que só tem essa chave mesmo. Bom, é melhor irmos então. Concordo. Esse lugar tem uma energia estranha. Todos começaram a sair. Alexei se aproximou de Brennan e disse em voz baixa para o jornalista. O Ryan não parece o mesmo. Eu também notei. Mas pode ser só estresse. A propósito, o corpo ainda estava lá. Então ninguém veio pra cá desde a gente. Eu não sei, mas... aquilo não era humano. O quê? Brennan havia parado enquanto Alexei continuou a caminhar e entrou no carro junto com os outros. Ele reparou que o professor olhava de relance para ele. Será que ele tinha escutado a conversa? Não era humano? Brennan caminhou e entrou no carro ainda sem entender o que Alexei tinha falado. Aquilo não fazia sentido, mas... não é como se alguma coisa ali fizesse. Sem ninguém dizer nada, Oliver deu partida no carro e começou a dirigir. E para onde vamos, professor? Para o mausoléu. Ele fica no topo da colina do cemitério no condado. Como você sabe disso? Eu apenas sei. Que ótimo, um cemitério. Era só o que faltava. Um pouco longe dali, Liana também estava dirigindo. Porém, seu destino era outro. Ela havia visto o frade morto no carro que estava na pousada. Depois do que aconteceu com Alexa, ela desconfiava de quem devia estar por trás desses crimes. Ted, por favor, que não seja você. Alexa havia falado para ela que o irmão estava estranho. Liana insistiu para que ela desse uma chance para ele. Afinal, eles eram irmãos e deviam conseguir conversar entre si. Talvez ele estivesse precisando de ajuda.
E agora ela ficava se perguntando se não era o responsável pelos tantos crimes hediondos que aconteceram na pacata Galway. Sarah, Alexa, a família Sattler. A pilha de corpos no condado crescia cada vez mais e ninguém sabia o que estava acontecendo. Alguém precisava pôr um fim a essas tragédias. Eliana acelerou o carro em direção à igreja de Galway. A chuva piorava a cada minuto que passava. Trovões iluminavam o céu. Uma tempestade estava por vir. Na verdade, algo pior que uma tempestade estava a caminho. Quando Liana parou o carro, ela deixou os faróis acesos, pois o céu estava tão escuro quanto uma noite de inverno. Mesmo que estivesse anoitecendo, o silêncio no terreno da igreja não parecia comum. Liana abriu o porta-luvas do carro, pegou uma lanterna e saiu. O olhar das estátuas dos anjos e santos ao redor da igreja pareciam observá-la, conforme ela caminhava, ouvindo apenas seus próprios passos, como se fossem pingos da chuva que caía. Por que esse lugar parece tão vazio? Ela foi para o terreno onde ficavam as acomodações, esperando encontrar alguém. Mas o que ela viu foi algo diferente do que esperava. Todas as portas estavam abertas. Uma a uma ela espiou com a cabeça para dentro das acomodações, mas encontrou apenas quartos e salas vazios. O que foi que aconteceu aqui? Quando Liana se aproximou do último quarto no terreno, ela começou a sentir medo. Era algo primordial, como o receio de apagar as luzes em um quarto desconhecido. O medo de se perder em um labirinto e nunca mais encontrar a saída. Era a sensação de ser perseguida e, em breve, estaria encurralada. Sua respiração estava ofegante quando ela se deu conta. Estava parada a um passo da porta aberta, sem saber o que esperava ali dentro. Ela inspirou fundo e deu um passo à frente. Liana não sabia o que esperar. Mas o que viu não foi nada que fizesse sentido. A sala não estava vazia, mas tinham mesas e camas de ponta-cabeça empilhadas em um canto no lugar. Na parede da frente havia uma imagem. Era como se alguém tivesse feito um entalhe na própria parede, mas... O que é isso? Ela olhava para algo que parecia um enorme olho que cobria a parede inteira. Símbolos foram desenhados ao redor dessa imagem, mas não tinha sequer um símbolo que Liana reconhecia naquele lugar. Mas os símbolos pareciam mais do que apenas imagens nas paredes, porque quanto mais tempo passava a encarando, mais Liana não se sentia tão sozinha naquele lugar. Os sussurros foram até seus ouvidos lhe fazer companhia. E talvez se fosse outra pessoa ali, esta história teria sido diferente. Embora Liana parecesse ter perdido as forças para se mexer quando os sussurros começaram a vagar por sua mente, dizendo palavras que ela não compreendia, ela apertou a fita em seu bolso. Naquela fita, a voz de Alex era mais forte que a dos sussurros. Ela não podia desistir. Ela não podia parar. Alexa, Richard, eles não mereceram o fim que tiveram. Eliana ainda estava viva e ela não iria parar até descobrir o que foi que aconteceu com eles. Ela correu daquele quarto sem olhar para trás. Os sussurros não a seguiram. O que era aquilo? Quando parou de correr, ela se apoiou com as costas na parede da igreja para recuperar o fôlego. Ela mal devia ter passado 1 minuto naquela sala, mas a sensação era de que tinha corrido uma meia maratona. Aproveitou a água da chuva e levou uma das mãos trêmulas até o rosto e esfregou os olhos em uma tentativa de espantar o cansaço que sentia.
Liana respirou fundo, e quando olhou para a mão que segurava a lanterna, seus olhos seguiram o feixe de luz que saía dela em direção ao chão, para revelar algo que não era a água da chuva que caía na grama. Ela se recompôs e se abaixou para ver melhor o que manchava o verde daquele lugar. Sangue. Ela apontou a lanterna mais à frente para ver que havia um rastro do líquido escarlate para dentro da igreja. Respirando fundo, ela se levantou e seguiu as manchas até a igreja que tinha sua grande porta fechada. A marca de uma mão ensanguentada era claramente visível no meio da porta. Liana entrou na igreja já esperando pelo pior, e foi o que a aguardava. Merda. Frades e freiras haviam sido aparentemente espancados até a morte. Seus corpos deixados de qualquer jeito pelo chão que levava até o altar, onde o principal nome daquela igreja também estava morto. Apoiado com as costas no púlpito, a polêmica figura do padre Austin Kramer estava com os olhos ainda abertos, com um semblante de medo estampado em seu rosto. Liana nunca conheceu de forma mais íntima o padre Kramer, mas era uma figura que já havia levado para a delegacia diversas vezes por conta de discursos radicais e apaixonados, defendendo que a fé era a maior arma contra o verdadeiro mal, e que aqueles em Galway que continuassem seguindo um caminho pagão iriam trazer o fim para o condado. Padre, eu sinto muito. Que Deus proteja sua alma. Que você encontre paz nos braços do Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Diferente das outras vítimas na igreja, Austin Kramer foi morto por uma facada que o acertou na altura do estômago. A faca ainda estava no corpo dele, junto da batina manchada pelo sangue que escorreu da ferida. As mãos do padre pendiam uma de cada lado do corpo. Na mão direita ele segurava uma bíblia com manchas de sangue, e na esquerda, uma caneta elegante ainda estava presa entre os dedos e o chão. Tem alguma coisa pra mim, Kramer? Ela tirou a bíblia da mão do falecido com cuidado e folheou a mesma. Talvez o homem apenas estivesse buscando alguma palavra de conforto de seu Deus para aquele fim tão trágico de sua vida. Mas Liana desconfiava que ele poderia ter deixado alguma pista sobre o que havia acontecido ali, por conta da caneta que ainda estava na outra mão do homem. A primeira página do livro sagrado estava quase toda preenchida. As palavras trêmulas escritas em tinta preta validaram a dedução da policial de que aquela era uma mensagem de um homem prestes a deixar a vida. E essas são as últimas palavras de Austin Kramer. O mal está entre nós. O mal fez morada no coração das pessoas de pouca fé. Eles querem trazer o demônio para nosso mundo e para isso eles precisam de desconfiança e discórdia. As raízes do paganismo em Galway eram mais profundas do que imaginavam. O fim se aproxima, mas eu estarei ao lado do Pai enquanto as chamas do inferno transformam Galway em cinzas. O incêndio queimará Galway a partir de seu coração, do portão que os pagãos construíram. O erro deste condado foi não ter me dado ouvidos. Em meus últimos suspiros, eu oro para que aqueles verdadeiros em sua fé encontrem paz no julgamento final deste condado. Austin Kramer. Liana guardou a Bíblia no bolso de sua jaqueta e olhou em volta uma única vez antes de deixar a igreja. Independente do que estivesse acontecendo em Galway, ela acreditava nas palavras do padre de que o fim, de fato, se aproximava. Mas ela ainda não havia desistido de evitar que o fim fosse Galway ardendo em chamas. Ela andou apressada de volta para seu carro e pegou seu rádio para entrar em contato com a delegacia. Central, aqui é a Liana. Caramba, graças a Deus você tá bem, Liana. Você não apareceu na delegacia hoje, eu tava preocupado. Aliás, tá tudo bem? Já estive melhor, Connor.
Olha, eu preciso de alguém da perícia e uma ambulância aqui na igreja para pegar uns corpos. O que aconteceu? Muita gente morreu, Connor. Austin Crane está entre os mortos. Não sei o que aconteceu. Que merda. Tá legal. Liana, eu vou ver quem tá disponível pra ir aí. As coisas aqui no condado estão meio estranhas. Como assim? A gente recebeu vários chamados de brigas acontecendo por toda parte. Não temos pessoal pra dar conta de tudo. Certo. Ei, Connor, mais uma coisa. Fala. Faz alguma ideia de um portal pagão em Galway? Tem um mausoléu de Gilded no topo da colina do cemitério. O das estátuas estranhas, sabe? Sim. Obrigada, Connor. Tenho que ir. Ei, Liana, tá tudo bem? Precisa que eu mande alguém pra... Antes de sair, Liana olhou pelo retrovisor para a igreja e apenas rezou em pensamento, para que ela não chegasse tarde demais no mausoléu. Liana tinha a impressão que ela estava no rastro do próprio ceifador, mas sempre atrasada, chegando apenas a tempo de ver a morte que ele deixava por onde passava. Durante a visita de Liana à igreja, Alexei, Brennan, Oliver, Ryan e Thomas chegaram ao cemitério de Galway. Quando Oliver desligou o carro e apagou os faróis, um medo primitivo se apossou deles, pois a iluminação ali era precária. O céu nublado com as nuvens carregadas pareciam deixar a noite ainda mais escura do que realmente era. É melhor irmos logo. Mas... Tá tão escuro. E vai ficar ainda pior. Por isso, é melhor não perdermos tempo aqui. Ele tem razão. Tá legal? Então vamos. Nenhum daqueles homens havia visitado essa parte de Galway. Assim que desceram, pegaram as lanternas que estavam no porta-malas do carro e olharam para o caminho que tinham pela frente. Passando o grande portão de ferro semiaberto, eles podiam ver uma casa simples, provavelmente onde se despediam do corpo do morto antes de fecharem o caixão e o levarem até seu novo lar, 7 palmos abaixo da terra. O cemitério em si era enorme, um vasto campo que se estendia por centenas de metros colina acima. As luzes das lanternas e alguns eventuais trovões mostravam as silhuetas de centenas de lápides e estátuas. Talvez em um dia ensolarado, alguém poderia imaginar que aquele era um lugar bonito para enterrar um ente querido. Mas, naquele momento, a visão era apenas assustadora. O portão estava semiaberto. Quando puxaram, o rangido fez um calafrio percorrer a espinha de cada um daqueles homens. E com passos tímidos, porém firmes, todos atravessaram o portão para dentro do cemitério. Imagino que na mente dos... O que passava na cabeça de todos ali era se aquele cemitério seria o local onde suas almas descansariam pela eternidade. Ninguém sabia exatamente o que encontrar ali. Ninguém sabia o que os esperava mais à frente. Eles apenas sabiam que o destino os havia enviado até aquele lugar. Onde que fica o mausoléu? Colina acima. Como sabe disso, Oliver? Muito suspeito. Eu vi nas minhas pesquisas quando estava tentando descobrir de quem era a mansão. Dos Gilded, lembram? As iniciais que estavam naquele lenço do martelo, não é? Isso. Espera, então está me dizendo que o mausoléu que estamos indo é da mesma família da mansão. Que coincidência desgraçada, hein? Pois é. Por alguns instantes eles se entreolharam. As luzes das lanternas iluminavam o receio e a sensação de incerteza em seus rostos. Eu me lembro que o desconhecido me disse que a chuva estava piorando nesse instante. Vamos. E todos o seguiram em silêncio, rumo à sombra de uma estrutura maior no topo da colina, rumo ao mausoléu dos Gilded. Já era noite,
O vento soprava e as sombras que os feixes de luz criavam cada vez que encontrava em seu caminho uma lápide ou uma estátua pregava peças no imaginário já abalado daqueles homens. Depois de tudo o que passaram, eles se perguntavam quantas das silhuetas que enxergavam ao redor deles realmente não eram de alguma coisa que queria machucá-los. Ou se estavam apenas na companhia um dos outros e dos mortos enterrados ao seu redor. E no meio da paisagem sonora do lugar que já haviam se acostumado, um ruído diferente surgiu. Fiquem de olhos abertos. Todos pararam e começaram a girar lentamente, apontando as lanternas para o cemitério em busca do estranho som que parecia estar indo na direção deles. Foi quando viram uma figura familiar passando por eles. A coruja da primeira noite. Aquela que entregou o brinco. Sabe, em algumas culturas dizem que corujas trazem mau agouro. Como se a gente precisasse de mais. Já estou de saco cheio desses animais. É ali. Certo. E o que devemos fazer então? Sinceramente, eu não sei. A criatura apenas disse para trazer a chave para o mausoléu. Bem, eu vou ver lá dentro. Vocês deviam dar uma olhada em volta para ver se encontram alguma coisa. Tá legal. Eu vou com você, Alexei. Ei, Thomas. Hã? Fique de olho no professor. Tá, pode deixar. O mausoléu era a maior estrutura daquele cemitério e provavelmente a mais antiga. Ele ficava ao redor de algumas árvores no topo da colina e estava coberto de vinhas por toda a sua construção de pedra. Oliver, Ryan e Thomas começaram a dar a volta no mausoléu, enquanto Alexei e Brennan passavam pelo portão de entrada, encontrando o abrigo da chuva. Do lado de dentro, eles viram 3 estátuas de pedra esculpidas nas paredes do mausoléu. Uma era claramente feminina, enquanto as outras 2 eram masculinas. Cada estátua em uma parede e todas encarando o chão do lugar. Elisa Gildion. E as outras 2 deram... Hã? Para onde será que vai aquilo? Aquilo o quê? Em um canto do mausoléu, Alexei avistou um portão no chão. Embora as barras tivessem espaço para ver o que havia por trás, parecia que nem a luz das lanternas penetravam aquela escuridão. Com passos cautelosos, Brennan foi até o portão tentar abri-lo. Tá trancado. Não dá pra descer. Alguma ideia? O que será que tem lá embaixo? O que você disse? Eu disse, o que será que tem lá? Alexei, nunca vou derrotar esses policiais. Ei, Nos livem. tá tudo bem? Alexei, o quê? Merda! Mas... o que foi aquilo? Merda! Brennan! O que foi que aconteceu? Você está bem? Brennan! Eu tô bem, eu saí da frente a tempo, mas que merda foi essa, Alexei? Você podia ter me matado! Eu vi alguma coisa. Merda! Alexei ajudou Brennan a levantar e acendeu um cigarro, dando as costas e andando até o lado de fora do mausoléu. Ei, tá tudo bem? Tô. Alguém tá ferido? Não. O que foram os tiros? Eu pensei ter visto alguma coisa no portão. Aquela coisa da caverna. Eu... sei lá. Alexei. Sua bolsa. Quando Alexei olhou para baixo, não era exatamente a bolsa que chamou a atenção de Brennan, mas o que eles carregavam dentro dela. O cubo. Com muito cuidado, Alexei tirou o objeto misterioso que encontraram em seu primeiro dia em Galway.
Ele emitia uma luz esverdeada fraca e símbolos pulsavam por todo o objeto. Nada que nenhum daqueles homens conseguisse ler ou distinguir, apesar de ter certas similaridades com aqueles do mapa que receberam do gato no outro dia. É como se tivesse algo vivo aqui dentro. É incrível. E o que é que a gente faz com isso? Deve estar reagindo a alguma coisa nesse lugar. Ali no centro, parece com... É uma abertura. Alexei deu alguns passos para o centro do mausoléu e parecia ter uma abertura não muito funda do tamanho exato do cubo. Ele olhou para trás onde os outros o encaravam com olhares curiosos do que poderia acontecer. Sem pensar muito no assunto, Alexei se abaixou, encaixou o cubo na abertura e deu alguns passos para trás. Por um momento, nada aconteceu. Será que... Até que começaram a escutar o som de pedra raspando bem devagar. E aos poucos, o cubo entrava na terra, se tornando parte do interior do mausoléu. A luz verde do cubo foi sumindo devagar, quanto mais ele era sugado para o chão. Quando por fim o som cessou, o grupo olhou para os lados, esperando algo acontecer. Ali. No chão, pouco à frente de onde Alexei havia colocado o cubo, a luz parecia estar atravessando o chão de pedra, iluminando algum tipo de grafia que foi consumida pela luz. Havia algo escrito diante deles. Alguém consegue ler essa merda? Isso parece ser... gaélico. Você sabe ler isso, Breno? Sim. Bitsin adion nagos adion anfrearin o ublan nagos verwain. Bitsin adion bon fedain haver dorchadas. Brennan começou a sorrir. O que está escrito? Traduzindo, seria algo como: nós guardamos e protegemos a terra das maçãs e da grama verde. Protegemos daqueles que trazem a escuridão. E isso é engraçado? Não é. Só que... me pergunto se foi algum encantado que colocou isso aqui. Encantado? Vamos. Ei, pessoal, as estátuas. O grupo olhou ao redor. Atrás de cada uma daquelas estátuas, uma luz verde e fraca brilhava e tremeluzia, como uma vela contra o vento de uma janela aberta. Oliver andou na direção da estátua da mulher e encostou a mão nela com o corte feito pela criatura da caverna. Encontrou alguma coisa, professor? Acredito que esta estátua representa Elisa Gildium. As outras duas estátuas devem ser membros da Casa dos Gildium. Lembro vagamente de um livro que havia lido quando estava fazendo uma pesquisa sobre a mansão. É como se a gente nunca tivesse saído dessa mansão. Bom, imagino que qualquer resposta para as perguntas que temos vai estar lá embaixo. Oliver, você está com a chave, não é? Oliver colocou a mão nos bolsos do casaco. Em um deles sentiu a lâmina fria da adaga e no outro a chave, ambos encontrados na lareira da mansão. O professor sabia o que fazer com cada um daqueles objetos e então pôs-se a andar na direção do portão. Quando Alexei olhou para o portão, ele franziu o senho. Jogou fora o cigarro que já havia chegado ao fim, mas que ainda estava em sua boca, e pegou a uisqueira para tentar afastar a lembrança, ainda bem recente, do par de olhos que o encarou. Senhores, como foi dito na caverna, imagino que assim que abrirmos esse portão, não terá mais volta. Acho que já perdemos essa chance faz tempo, Oliver. O silêncio foi uma forma coletiva de concordarem com o que Alexei havia dito. Oliver tirou a chave do bolso e abriu o portão. Um vento gelado passou por todo o grupo no momento em que a grade do portão foi puxada.
O frio percorreu a espinha de cada um daqueles homens, e depois de alguns segundos esperando para ver se algo aconteceria, eles decidiram que era hora de seguir em frente. Uma escada de pedra um tanto quanto rústica descia alguns degraus, levando até um corredor escuro, que infelizmente lembrava a caverna que visitaram mais cedo. Seja lá para onde estivessem indo, o caminho os levava para algum lugar mais antigo do que imaginavam. Parece ter uma abertura lá na frente. Estão sentindo esse cheiro? Parece... água do mar? E sangue. Alexei e Ryan já estavam com suas armas em punho desde antes de descerem. Adrenalina e medo percorriam seu corpo. Os outros carregavam apenas suas lanternas, se agarrando a elas e pela luz que proporcionavam. Um feixe de esperança, em meio às sombras que os cercavam. O quê? O corredor os levou até uma espécie de sala sem cantos. As paredes eram de pedra lisa e, exatamente no centro dela, havia um grande espelho d'água perfeitamente circular. Mas é claro que o que chamou a atenção do grupo era o fato de que no lado oposto de onde estavam, tinham 5 pessoas crucificadas, em cruzes parecidas com a que Sarah encontrou seu fim. Na frente das 5 cruzes havia um homem de pé, murmurando palavras inaudíveis. Ted. Eles apenas o haviam visto na foto que receberam, mas era mais que o suficiente para reconhecer o homem diante deles. Ele era quase tão alto quanto Ryan, e no instante em que ouviu Alexei dizer seu nome, ele virou. Então vocês vieram. Embora fosse o mesmo homem da foto, havia algo de estranho naquele Ted Phillip que estavam vendo. O rosto alegre ao lado da irmã na abertura da marcenaria deu espaço a um olhar perturbado. Um sorriso de canto de boca como se estivesse tramando algo ruim. A presença dele parecia ameaçadora. Parece com a voz que eu ouvi na igreja. Como sabe de nós? Bom, eu... Fique onde está, Ted. Como quiser. O que é isso? É um portal. Para onde? Por que não olha você mesmo? Eu te fiz uma pergunta, Ted. Como sabe de nós? Sinceramente, eu sabia apenas do Sr. Owen. Quem? Como você sabe de mim? Se acalme, Sr. Owen. Eu apenas... Não me chama por esse nome. Claro, claro. Como queira, Ryan. Você apostou em algo muito maior do que imaginava em seu último jogo. Do que você tá falando? Ah, você não se lembra? Responde, filho da puta. Ryan! Bom, você apostou a sua vida naquela noite, Ryan. E você perdeu. As marcas no seu braço são a prova disso. Minha vida? Se você quer saber a minha opinião, você ganhou um propósito maior do que o que você jamais teria em sua antiga vida. A névoa é o seu futuro, Sr. Owen. Você verá isso em breve. De que névoa você está falando? A névoa que irá cobrir o mundo. Essa névoa tem alguma coisa a ver com a Sarah? De certo modo. Os fiéis cristãos foram os escolhidos como sacrifícios. Desde que a igreja chegou a Galway, as pessoas esqueceram das entidades. Embora alguns tenham conseguido que suas histórias caíssem no esquecimento, os olhos nos lembraram delas. E o nosso propósito ficou claro. O sangue daqueles que depositaram sua crença em um falso Deus iriam alimentar o ritual para que a névoa pudesse cobrir Galway mais uma vez. Para que aqueles que foram esquecidos sejam lembrados pelo seu poder. Para que os olhos comecem a se abrir mais uma vez. Aquele que guarda o passado, o presente e o futuro é a chave para o verdadeiro despertar dos anciões. O homem parecia um fanático. Sua fala era apaixonada e insana. Seu discurso parecia tecer as emoções daqueles que o escutavam.
Lembro. A sensação era de um medo que parecia maior do que o que poderia se sentir. As palavras que saíam da boca de Ted Philip criavam imagens que não se podiam compreender. Quando sua voz se calava, sussurros chegavam aos ouvidos. Nossos corpos estavam ali, mas era como se nossos espíritos estivessem longe. Naquele momento era como se pudéssemos sentir algo olhando em nossa direção. A sensação vinha de todos os lados. Não tinha para onde fugir. Ted olhava fixamente em nossa direção, mas não sabíamos exatamente para o quê. E o Sattler, hã? E sua própria irmã, seu desgraçado! Bom, a pousada do Sattler estava em um local de poder. O sangue de sua família alimentou o ritual. E quanto à minha irmã, eu não podia arriscar que ela estragasse tudo. Eu realmente sinto muito. Então, pelo menos, você sente algum remorso? Eu realmente sinto muito que eu mesmo não pude tirar a sua vida. Chegou tarde. E Ted Philip caiu de joelhos com um buraco de bala bem em seu coração. Seu corpo sem vida tombou de lado. Como se tivéssemos saído de um transe, olhamos para trás para ver de onde veio o tiro. Você é... Liana. Desgraçado. Lágrimas escorriam de seus olhos. Ela segurava a arma ainda apontando na direção de onde, poucos segundos atrás, estava Ted Philip com vida. Brannon, e aquele... Brannon! Ninguém nem se deu conta de que Brannon caminhou até o espelho d'água. Talvez nem ele mesmo estivesse fazendo aquilo conscientemente. Não faça isso, Brannon. Não faça isso. Preciso ver. Não faça isso, por Deus, não faça isso. Preciso saber. Brannon! Mas era tarde demais. Brannon colocou a cabeça dentro do espelho d'água e, Brannon. logo em seguida, foi puxado para dentro dele. Essa foi a última vez que o vi. Brannon! Ele correu na direção do espelho d'água, mas quando estava se aproximando, foi quando ela começou a sair. O quê? A névoa. Que merda é essa? O que está acontecendo? O que é isso? O que está acontecendo? Do espelho d'água vinha a névoa. Da névoa vinham os sussurros. Dos sussurros veio o caos. A névoa cobriu a sala em um piscar de olhos. Não enxergávamos uns aos outros, mas lembro claramente do que ouvi. Ryan, o que está fazendo? Ryan, me solta, Ryan! Ryan! Fechei os olhos com tanta força. Escolhi as sombras dos olhos fechados a tentar saber se era Alexei ou Liana que havia disparado. Se Thomas estava mesmo morto, se Ryan realmente o teria matado, se Bran estaria em algum lugar. E foi quando senti uma brisa quente tocando meu rosto. O caos havia desaparecido. Quando abri os olhos, estava olhando para uma janela. Reconheci a cidade de Santiago de Compostela. Lembrei do desejo de ver onde São Tiago supostamente havia sido sepultado, de pensar na peregrinação dos caminhos de Santiago, e lembrei que não estava sozinho ali. Me virei sabendo exatamente para onde ir. Passei pela sala de estar, meus livros abertos em uma mesa, diversas anotações espalhadas por todos os lados. Fui até o quarto e lá estava. Exatamente como me lembrava dele. Não tenho palavras para descrever como sentia sua falta. Como gostaria de vê-lo novamente. Como gostaria de senti-lo novamente. Foi quando olhei por cima de seus ombros e vi uma névoa passando pela janela.
Talvez ela soubesse exatamente o que eu queria. Andei até o homem que nunca deixei de amar, aquele que está morto por minha causa. Eu o beijei uma última vez e, sem olhar para trás, caminhei até a sacada do quarto e pulei. Aquilo não era real. Por mais que eu quisesse que fosse. Ele morreu por minha causa e não tem um dia que eu não me lembre do sangue que carrego em minhas mãos. Estava em queda livre, em direção ao chão e apenas conseguia pensar que aquilo não era real. Aquilo não era real. Aquilo não era real. Aquilo não era real. Quando meu corpo foi de encontro ao chão, o impacto nunca aconteceu. Eu abri os olhos assustado, me vi de frente para um abismo de escuridão. Sombras me cercavam. Me virei e vi Liana, exatamente na mesma posição que estava na sala. O rosto marcado pelas lágrimas, o braço erguido empunhando a pistola que havia tirado a vida de Ted, e atrás dela, a névoa vinha em nossa direção. Liana. Eu a chamei. Ela olhou para mim. E agora? Pedi que confiasse em mim. Pedi que me seguisse. E pulei no abismo de escuridão. Pude apenas rezar para que Liana tivesse me escutado. Aquilo não era real. Aquilo não era real. Aquilo não era real. Respirei fundo e, quando me dei conta, estava de volta na sala. A névoa já não era tão densa e não cobria mais todo lugar, embora parte de mim desejasse que cobrisse, pois assim não teria visto aquela cena trágica. No espelho d'água havia apenas a lembrança de Brandon. Sangue escorria do corpo sem vida de Ted em direção à água. Alguns passos à minha frente estava o corpo sem vida de Thomas, com as marcas do estrangulamento em seu pescoço. Do seu lado estava o corpo de Ryan ensanguentado, perfurado por diversos tiros. Do meu lado, Liana havia largado sua arma. Estava apoiada na parede, com os olhos arregalados e lágrimas ainda percorrendo seu rosto. Desculpa, Alex. Eu senti tanto sua falta. Do meu outro lado, Alexei respirava forte e com dificuldade, apontando a arma para o outro lado da sala, na direção daquela coisa que havíamos visto na caverna. Alexei. Professor, fico feliz que ainda seja você. É melhor sair daqui. Vai. Eu acho que sabe o que tem que fazer. Como você? Acho que não temos tempo para isso, Oliver. Senti tanto sua falta. Eu te amo, Alex. Oliver! Eu te amo. Take nights at Liana's. Corri o mais rápido que era possível. Olhando para os meus pés, podia ver a névoa tentando me alcançar. Subi os degraus e fechei o portão. Escutei o som dos tiros ecoando pelo corredor de pedra e o som de um miado ao meu lado. O gato olhava fixamente para mim com aqueles olhos humanos. Eu sabia o que fazer. Ele caminhou até o portão e ficou em cima da fechadura. Atrás dele eu vi aquela coisa caminhando rapidamente em nossa direção, com a névoa atrás dele cobrindo o corredor inteiro. Vários globos luminosos surgiam em meio à névoa. Lentamente eles se abriam como olhos. Eu puxei a adaga que havia encontrado na mansão. O corte em minha mão que aquele ser na caverna havia feito pulsava, como se me guiasse para o que deveria ser feito. E eu a deixei agir.
Um sangue que não era vermelho escorreu do gato pelo portão. E pouco tempo depois, ouvi uma pancada forte de algo grande se chocando contra ele. Gritos desumanos de frustração chegavam a meus ouvidos. Caí de costas e me arrastei pelo chão com um pouco de força que me restava, escutando aquela sinfonia que parecia sair direto de um pesadelo. Rezava para que aquele portão não cedesse. E ali fiquei, até que os gritos e as pancadas pararam. Pelo portão pude ver os olhos daquela coisa me encarando. Até que ele começou a desaparecer em uma escuridão que voltou a tomar o que estava por trás daquele portão. De repente, não havia mais coisa, não havia mais névoa, apenas trevas. Me levantei algum tempo depois. Não sei quanto tempo havia passado, para falar a verdade. Olhei para o chão e as palavras em gaélico que fizeram Brennan sorrir uma última vez continuavam a brilhar fracamente com aquela luz verde de um cubo que já não era mais possível de ver. Eu, sinceramente, não sei o que aconteceu. Não sei o que teria acontecido se as coisas tivessem sido diferentes. Existem várias perguntas que permanecerão sem respostas, já que aqueles que poderiam respondê-las não estão mais entre nós. Alexei, Brennan, Ryan, Thomas, Liana, Sarah, Alexa, o Sattler. Tantas mortes. Um rastro de sangue que manchou nossas vidas. Se fomos vítimas do acaso, pessoas no lugar errado na hora errada, ou se estávamos destinados a passar por isso, eu nunca saberei. Eu pensei por algum tempo que Ryan tivesse a resposta. Me lembrei de quando estávamos naquele carro e ele disse que veio para cá com alguns pertences que não eram dele. Mas quando fui procurar esses pertences no hotel onde ele estava hospedado, não havia mais nada em seu quarto. Se ele tinha as respostas, alguém as levou embora de Galway. E essa é a história do que aconteceu em Galway no ano de 1984. E agora, continuarei sendo um estranho para mim. Irei reviver as memórias que muitos dias sequer lembro serem minhas. Continuarei contando esta história que muitas vezes nem lembro de ter vivido. Continuarei existindo nas sombras que Galway lançou sobre mim, para tentar impedir que o que aconteceu com Alexei, Brennan, Ryan, Thomas, Liana e tantas outras vítimas se repita. Me lembro das últimas palavras que Alexei disse. Pelo menos as últimas que ouvi. Seknaitsa Lianas. Não foi a primeira vez que ele disse essas palavras. E me lembro de quando perguntei o que elas significavam. Ele tirou um cigarro do bolso e me chamou para fumar com ele e me disse: "Bom, professor, isso significa, é o fim para nós." Parece que era mesmo, meu amigo. Vocês escutaram Sombras de Galway, capítulo 4, A Névoa Além da Luz, o último capítulo desta série. Queria agradecer de coração a todos que acompanharam Sombras de Galway e todos aqueles que contribuíram de alguma forma com esse projeto. História original por Wilson Laerte. Adaptação e roteiro para áudio, Danilo Battistini. Narração, edição e mixagem, Danilo Battistini, contador de histórias. Arte original dos episódios por Douglas Nogueira, Retículo Studio. Com as vozes de Brennan e Oliver, Danilo Battistini. Ryan, Varley Gonçalves. Alexei, José Roque. Thomas, Nato Vieira.
Ted, Alex Baroni. Liana, Shelley. Sara, Carol Soares. Connor, Felipe Xavier. Richard, Diego Mezencio. E vozes adicionais, Danilo Battistini. Lembrando que você encontra a transcrição deste e dos outros episódios, além dos prólogos, na Bilbo. Visite www.bilbo.com.br ou clique no link da descrição. Se você quer ajudar o Contador de Histórias a melhorar suas produções, ajudar com a periodicidade e com os custos do podcast, considere se tornar um padrinho ou madrinha pelo PicPay. Basta procurar por CDHcast direto no aplicativo ou clicar no link na descrição deste episódio. Pelo site contadordehistorias.arte.br você encontra outras formas de apoiar. Lembrando que você pode apoiar este projeto sem gastar um centavo, apenas compartilhando os episódios e indicando para outras pessoas. Portanto, muito obrigado aos atuais padrinhos e madrinhas: Adaúto Amorim, Alexandre Muccelli, Ana Carolina, Bárbara Dantas, Caio Feijó, Caio Feitosa, Carlos Diniz, Cássio Félix, Charles Rodrigues, Jefferson do podcast Dado Viciado, Daniele Golibolski, Ednei Augusto, Ediara Araújo, Eurico dos Santos, Felipe Xavier, Gustavo Bernardo, Gustavo Seradioli, Igor André, Ivan Lemos, Jarci Azevedo, Jefferson Silveira, Jefferson Gonçalves, João Paulo Vieira Raposo, Juliana Araújo, Leandro Lopes, Leandro Gomes, Leonardo Antônio, Luan Bittencourt, Lucas José, Lucas Pio, Lucas Orlandelli, Luciano Silva, Luciano Anísio, Myron Menezes, Marcelo de Matos, Marcos Souza, Matheus Lamper, Max Finkler, Mike Abrantes, Natanael Flack, Natália Rodrigues, Pablo Magalhães, Paulo Henrique, Paulo Machado, Pedro Gil, Rafael Batistella, Rafaela Miai, Rafael Kruger, Renan Fatini, Renan Shirabioshi, Renato Nascimento, Ricardo Silva, Ricardo Bordenowski, Roberta Bueno, Robson Trindade, Roman Conno, Sami Tavaz, Sayuri Ida, Selassie de Andrade, Teresa Battistini, Wesley Ramos e Washington Luiz. Gostaria também de agradecer àqueles que tornaram a mesa de RPG real, trazendo essa história à vida. Wilson, que foi o mestre, Marcelo, que criou e jogou com o personagem Alexei, Gustavo, que criou e jogou com o personagem Thomas, Thiago, que criou e jogou com o personagem Ryan, e Vitor, que criou e jogou com o personagem Oliver. E meu personagem nessa aventura foi o Brandon. Um muito obrigado a você que ouviu este episódio. Não se esqueça de compartilhar, indicar para amigos, comentar o que achou, e nos vemos em um próximo episódio.